Olá, sejam bem-vindos a mais um Round da PebMed. Nessa semana vamos falar como diferenciar fratura por estresse de canelite, vamos falar também de 5 recomendações de exames complementares não serem feitos em crianças e também vamos falar de um novo artigo que estudou o recrutamento nos pacientes com SARA. O primeiro artigo que vamos falar foi escrito pelo Dr. David Nordon e fala sobre a diferenciação entre canelite e a fratura por estresse. A gente sabe que esses dois quadros apresentam sinais e sintomas muito semelhantes e que muitas vezes o diagnóstico só vai ser feito por um exame de imagem, causando muita dúvida no médico que faz o atendimento destes pacientes. Pedro, o que você poderia dizer para o nosso leitor de um caso que é muito comum, no dia a dia do médico? Com certeza, não na sala de emergência, mas em termos ambulatoriais, é frequente a gente ver, principalmente em pacientes jovens que praticam atividade física, eles virem com uma queixa de dor na região da perna e eventualmente a gente pode ter uma certa dificuldade. Como todo diagnóstico, a gente vai se iniciar com anamnese, exame físico e eventualmente podem haver algumas características que podem auxiliar o médico a diferenciar. Por exemplo, a região em que o paciente apresenta dor na perna, se é no terço medial, na verdade, ele tende a sugerir o diagnóstico de canelite, enquanto que nos terços proximal ou distal da perna, a gente tende a direcionar o diagnóstico para a dor da fratura óssea. Mas, na grande maioria dos casos, o médico, principalmente o ortopedista, vai acabar prescrevendo um exame de imagem para confirmar um diagnóstico, até para pautar o seu diagnóstico diferencial. Nesses casos, os exames de imagem mais disponíveis e mais adequados a essa situação seria a radiografia da perna e a ressonância nuclear magnética. No caso da radiografia, ele é muito prático para a gente identificar casos de fratura óssea, assim como a tomografia também tem boa visibilidade da região óssea da perna. Nos casos de ressonância nuclear magnética, a gente pode ter achados mais detalhados, que estão muito bem descritos no texto, e com certeza vai ser o exame mais apropriado para fazer esse diagnóstico diferencial. Então, se você não sabe ainda como discernir essas duas patologias do seu paciente que chega com dor, na tíbia, na canela, você pode ler no nosso texto, está super completo, confere lá. O segundo artigo que vamos comentar foi escrito aqui pela redação da PebMed e fala sobre 5 exames que devemos evitar em crianças. Essa publicação foi baseada numa revista norte-americana de endocrinologia pediátrica que se baseou naquela campanha Choosing Wisely, que ajuda os médicos a terem um pouco mais de consciência na escolha de exames complementares para diminuir o custo do sistema de saúde como um todo e garantir que não sejam feitos exames desnecessários e evitando também os superdiagnósticos. Pedro, a gente viu que teve 5 exames que foram recomendados, o texto está gerando bastante polêmica, bastante comentários dos nossos leitores. O que você destacaria en passant para os nossos leitores? Fazendo um overview do que o texto apresenta, ele é interessante não só para o pediatra, que vai ter que lidar com a família e eventualmente ser questionado quanto à solicitação ou não de alguns exames, quanto também os gestores, porque a gente sabe que a questão do custo é cada vez mais discutida e é cada vez uma coisa que mais chama a atenção de todos em relação à saúde. Essas recomendações, elas listam o que deve ser feito e o que não deve ser feito em relação à solicitação de exames, no que tange principalmente a parte hormonal, e, afinal de contas é uma revista de endocrinologia. Então, uma recomendação interessante é que eles sugerem que você não solicite rotineiramente exames sexuais hormonais, como FSH e LH, numa criança principalmente assintomática, ou que não tenha nenhuma história relacionada. Da mesma maneira, eles sugerem para não fazer exames de triagem para toda a população, tentando investigar doenças crônicas. Um exemplo simples seria de anticorpos para doença celíaca, por exemplo. No caso, para crianças, não há recomendação, não tem evidência científica de solicitar para todas as crianças a dosagem de vitamina D. Ainda mais de tratar se um exame vier com resultado baixo, outra polêmica. Além disso, eles sugerem para não fazer exames de rotina para a dosagem de hormônios tireoidianos e níveis de insulina, e também sugerem não fazer rotineiramente ultrassom de tireoide em pacientes com diagnóstico de bócio simples ou tireoidite Hashimoto. Esse quinto item talvez um pouco mais polêmico, Acho que é muito mais o hábito de cada médico. Você encontra todas essas recomendações no artigo publicado no nosso portal. E lembrando que essa é uma campanha muito séria, a campanha do Choosing Wisely, que visa recomendar a escolha mais correta e mais precisa de exames complementares, como eu descrevi no início, evitando a super solicitação de exames e os super diagnósticos. Você encontra todas essas informações no portal, vale a pena conferir. O terceiro e último artigo que vamos discutir hoje foi escrito pela doutora Diana Quintanilha e fala se devemos realizar o recrutamento em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo.
Ele foi uma publicação realizada no JAMA, revista altamente reconhecida em todo o mundo, onde se avaliou o recrutamento pulmonar, né, e a titulação do PIP em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo. Esse foi um estudo que tratava da comparação entre a mortalidade nos 28 dias, se tinha efeito em relação a isso, em comparação com os pacientes com estratégia convencional de PIP. Foi um estudo bem amplo, né, com mais de 120 unidades de cuidado intensivo, que durou de 2011 até 2017, envolveu 9 países, incluindo o Brasil. Pedro, esse é um estudo que está tendo bastante discussão, a gente está vendo publicação em diversos portais, né, não só aqui no portal da PebMed. O que você achou assim, dos resultados principais e da conclusão do estudo? Apesar da credibilidade da revista, a gente acaba lendo o texto com muito cuidado e muito receio, né? Porque ele vem questionando assuntos que até então a gente tomava como direcionamentos muito fortes na terapia intensiva, né? O estudo, apesar de ser publicado no JAMA, ele teve algumas limitações. Então, por exemplo, não havia possibilidade de você cegar, já que o paciente era submetido à ventilação mecânica, não tinha como controlar alguns fatores, mas determinados vieses que eram viáveis de serem controlados foram feitos seguindo as recomendações dos guidelines de trabalhos clínicos, né? E na questão da conclusão realmente do estudo, né? A gente viu que no paciente com SARA moderada grave, recrutamento com titulação de PIP, na verdade acabou até aumentando a mortalidade nos 28 dias, né? O que você achou? Como é que isso vai chegar na prática, na ponta, né? Já que esses são dogmas da terapia intensiva, né? Então, com certeza, acho que esse estudo, apesar de ser robusto, ele não vai mudar as nossas práticas, pelo menos na minha opinião, em relação ao que a gente aplica com os pacientes. O desafio diário, né, de médicos e fisioterapeutas, principalmente, no trabalho em tratar esses pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, ele pode ser pautado nessas informações que a gente tem desses textos novos, mas a gente ainda acaba seguindo os protocolos de cada instituição em relação a quanto de PIP aplicar para recrutar e em que situações fazer o recrutamento alveolar ou não. Então você pode ler essa publicação no nosso portal. Está bem completinha, bem detalhado pela doutora Daiana Quintalina, tem até uma provocação no final a respeito justamente disso que o Pedro falou, né? Essa questão de trabalhar com PIP alto, com PIP baixo no paciente com SARA, e pode acompanhar outros conteúdos de terapia intensiva e ventilação mecânica que você encontra no Whitebook. Então é isso, pessoal. Os links para os artigos discutidos no vídeo estão disponíveis na descrição abaixo. Aproveitamos para deixar um grande abraço para o Dr. Hugo Duca e para o Dr. Orlando, que estão desbravando a América. E também um grande abraço para os médicos de Serra da Saudade, em Minas Gerais, que têm uma grande intensidade de acessos no nosso portal. Eu queria deixar um abraço também para o Dr. Rosivaldo, né, lá de Capitólio, da Atenção Básica de Capitólio. Médico do povo. Um grande médico do povo também, sempre contribuindo aqui da gente. Pedro, queria dizer que estou muito satisfeito de ter você de volta aqui do meu lado no round da PebMed. Né? E eu queria convidar você de casa a assistir um novo vídeo publicado essa semana, na terça-feira, onde eu falo um pouco do desafio da medicina no século XXI, que é o custo. Também quero te convidar a deixar comentários aqui no nosso canal e também quero te convidar a se inscrever para receber sempre em primeiro lugar os vídeos, as novidades, tudo que a gente publica aqui no canal da PebMed. Até o próximo round. Um abraço.